Olá pessoal, sou Adalberto Marques. Hoje apresento para vocês um vídeo sobre como tratar a lombalgia do seu paciente. Esse foi um tema que recebi de um colega, a pedido de uma dúvida de um colega no Instagram, e também incluí outros tópicos que foram pedidos de dúvidas, como hernia de disco, o uso da imagem como diagnóstico. Então fiz um levantamento. Em cima disso, vou traçar uma avaliação seguindo o raciocínio clínico organizado e o tratamento também, como tomamos nossas decisões diante de uma situação dessa do nosso paciente. Lembrando que, através de um resultado assertivo garantido, nós podemos chegar a conclusões importantes desse nosso paciente que chegue com uma dor lombar, por exemplo, ou chamada lombalgia, como um diagnóstico clínico médico utilizado por muitos fisioterapeutas. O que nós veremos nesse vídeo? Por que do título? O que é lombalgia realmente? O papel da imagem. A hernia de disco é uma realidade ou uma ficção? E o passo a passo para descobrir a causa da lombalgia. Aqui sim entra o método que eu desenvolvo sobre o raciocínio clínico organizado, nesse esquema de resultado assertivo garantido. Então, são passos importantes que não pode faltar durante um processo de avaliação, onde vamos encontrar a causa do problema do nosso paciente logo no primeiro tratamento. E já descrever ou planejar um tratamento adequado para esse paciente, porque nós vamos tratar a causa do problema dele. Por que do título? Bom, no título eu coloco o princípio do individualismo. É como tratar a lombalgia do seu paciente, não dos pacientes, plural. Nós vamos avaliar um ser humano individual. Apesar das publicações que nós vemos no PubMed, em torno de uns 14 mil publicações sobre low back pain, esse foi o último levantamento que eu fiz essa semana, dos mais diversos tipos, causas, problemas de dor lombar. A maioria das pesquisas é realizada em grupos de pacientes. Pacientes são incluídos, pacientes são excluídos. O nosso paciente não pode ser nem incluído ou excluído dentro desse sistema. O nosso paciente é individual, ele tem seus próprios problemas, e devemos analisar e avaliar cada ser individualmente. Então eu coloco este título do seu paciente justamente seguindo esse princípio do individualismo, porque nós vamos avaliá-lo e vamos tratá-lo individualmente. O que é lombalgia? Bom, lombalgia é um nome classicamente dito com dor na lombar. É um termo médico, é um termo patológico, e ninguém trata nomes, pessoal. Nós temos que descobrir a causa do problema na dor lombar. Então, a dor lombar, na verdade, o que é? Ela é um sintoma, um sinal, e não um diagnóstico. Pode ser um diagnóstico clínico médico, mas não fisioterápico. Esse é um ponto importante. Então, ninguém trata o nome lombalgia. Lombalgia é um sintoma, lombalgia é um sinal que aparece na região lombar. Agora, qual é a causa desse sintoma, desse sinal? Esse é a nossa missão. É isso que o fisioterapeuta tem que buscar, descobrir sua causa. O papel da imagem. Então, o que realmente a imagem influencia diante de um diagnóstico clínico médico? Nós já ouvimos falar de muitas situações, vários artigos publicados sobre a questão da imagem. A imagem tem um valor, não tem um valor. A imagem nos dá realmente um diagnóstico, não nos dá um diagnóstico. Então vamos ver o que nós temos de publicação sobre isso. Então, de acordo com o colégio, o Colégio Americano de Radiologia, que é American College of Radiology, eles têm um critério para a dor lombar. E veremos aqui qual é o critério que eles utilizam para isso. Então, é uma forma de referência, um guideline que eles têm para as pessoas que vão utilizar ou vão prescrever o uso de uma imagem em uma determinada situação como dor lombar. Normalmente quem vai utilizar isso são os médicos, naturalmente. Mas nós estamos nesse bojo da saúde, e nós temos que ter ciência, ter noção realmente como funciona isso. Então,
O que diz esse artigo da Associação de Colégios Americano, do Colégio Americano de Radiologia? Não precisam de imagem. Situações que não apresentam a red flag, que a dor lombar não seja complicada ou a radiculopatia. Sem que a radiculopatia e essa dor não complicada não pode ter história de tratamento e não tem informação de duração do tratamento. Ou seja, não apresenta, o paciente não fez nenhum tratamento, ou seja, apenas tem essa dor lombar que não é complicada, não complicada, tem também história clínica de radiculopatia, e também não se fala se foi feito um tratamento com a durabilidade desse tratamento, se foi uma semana, um mês, ou seja, isso é importante para justamente ser prescrito ou não uma imagem. Agora, aqueles que precisam de imagem, onde tem uma red flag, ou seja, uma bandeira vermelha que consta alterações maiores na lombar do paciente. Ou seja, problema de câncer, problema de infecção, fraturas, etc. E a dor lombar não complicada e a radiculopatia, sendo que o paciente tenha sido feito um tratamento médico, isso com medicamentos, com anti-inflamatórios, com analgésicos, relaxantes musculares, ou corticoterapia, repouso prescrito pelo médico e feito também tratamento fisioterápico maior de 6 semanas e sem resultados expressivos. Dessa forma, será liberado sim o uso, a imagem, para poder verificar, comprovar o que está acontecendo com esse paciente. A hérnia de disco é uma realidade ou uma ficção? Então veremos aqui realmente o que acontece, né? Da mesma forma, sobre a lombalgia, hérnia de disco, pessoal, também é apenas um nome, é um nome patológico. Ninguém vai tratar a hérnia ali, nós vamos tratar o contexto, os sintomas, estruturas que estão envolvidas ou outras estruturas. Então, será que realmente uma hérnia de disco causa dor no nosso paciente? Ou sempre causa dor no nosso paciente, quando aparece numa imagem, por exemplo? Então, nesse artigo, que foi uma revisão sobre dor lombar, ele apresenta as imagens, mostrando realmente a questão, né, sobre a associação de hérnia de disco com sintomas do paciente. O estudo realizado pela French Haute Autorité de Santé, que é a Autoridade de Saúde Nacional Francesa, lá a imagem é liberada somente a partir da 7ª semana. Observe que no outro estudo americano de radiologia, do Colégio Americano de Radiologia, dá em 6 semanas, modo de 6 semanas. Aqui dá em torno de 7 semanas, que não vai mudar muita coisa. Porém, o importante, o raio-x precede, antes de prescrever uma ressonância magnética, é prescrito um raio-x, que é mais simples, mais barato, mais rápido para o paciente. E dá para mostrar, evidenciar vários fatores. O que também foi visto nesse estudo? A severidade na imagem com a intensidade dos sintomas. Então, muitas vezes, a imagem aparece com várias alterações morfológicas, como realmente uma hérnia de disco, uma protusão de disco, uma extrusão de disco, pode apresentar osteofitose, colabamento de corpo, e só que não há uma correlação com a intensidade dos sintomas. Muitas vezes, há sim muita alteração morfológica, porém, muitos pacientes não possuem qualquer sintoma lombar. Então, são pacientes assintomáticos. Ou quando apresenta, a intensidade muito baixa. Então, não há uma correlação entre o que a imagem mostra e a intensidade desses sintomas. Existe sim a questão do envelhecimento natural do disco com a mínima alteração discal. Então, muitas vezes, o envelhecimento do disco, essa degeneração que eu comentei, aparentemente poderia causar muitos sintomas no paciente e não causa, e às vezes uma pequena alteração discal já causa um transtorno enorme para o paciente. Também não condiz com a gravidade morfológica daquela imagem, com relação ao sintoma do paciente. Existe para essa pesquisa, né, para esse artigo, tipos de hérnias e o interessante, a prevalência de pacientes assintomáticos quando apresentam algum tipo de hérnia. Então, na classificação, 3 tipos de classificação de hérnia de disco. A prevalência para a protusão
é de 20 a 63%, ou seja, 20 a 63% dos pacientes que é mostrado na imagem a uma protusão discal, eles são assintomáticos. No caso da extrusão, que é rara, apresenta de 0 a 24% dos pacientes assintomáticos. E a sequestrada, realmente aquela que está fora do bojo daquele conteúdo, já com uma ação foraminal, no canal foraminal, não é encontrada em paciente assintomático. Então, geralmente, esses tipos de pacientes, eles são sintomáticos. É um número pequeno de pacientes, de acordo com essa pesquisa. E agora, sabendo da questão da hérnia de disco, já discriminamos o papel da hérnia e também com a sua imagem, passo a passo para descobrir a causa da lombalgia. Então, a primeira situação, pessoal, seguindo o raciocínio clínico organizado, né, esse resultado assertivo, garantido, o primeiro passo é saber qual o público, qual o paciente que está diante de nós. Isso foi mostrado no vídeo que eu coloquei na semana passada sobre tênis elbow. Eu discriminei bem qual é o público que nós tratamos, que vem para nós. Então, não importa o público, o importante, eu tenho que saber quem está à nossa frente. Então, isso, se é uma criança, um adolescente, se é um idoso, se é uma dona de casa que faz tudo, se é um trabalhador que pega no pesado, se é uma pessoa que trabalha o tempo todo sentada, ou para quem trabalha com atletas, né? Os mais diversos tipos de atletas. Então, isso que é importante. De qualquer forma, esse paciente, já sabemos, através do primeiro item dessa ficha de avaliação, que é a identificação. Próximo ponto importante que eu destaco, que nós temos que buscar desse paciente, é a história clínica. E dentro da história clínica, duas perguntas importantes. Quando iniciou o sintoma do paciente? Como levou ao sintoma? Então, nessas duas perguntas, eu consigo, né, ver, observar o quadro desse paciente. Tome cuidado com quando. Se o paciente falar que está com essa dor há uma semana, há um mês, nós vamos perguntar para ele, é a primeira vez que você tem esse sintoma? Por quê? Se for a primeira vez, tranquilo, nós vamos ter um trabalho diferente daquele paciente que já fala, não, esse sintoma é o mesmo, já tenho ele há algum tempo, porém, ele agora está mais forte. Isso é diferente. Então, se ele responder que já teve esse sintoma, aí perguntamos quando foi a primeira vez que você teve esse sintoma. E quando ele disser que foi há 1 ano, 2, 5 anos, eu vou tentar buscar a pergunta do como para aquela época. Como aconteceu? Pode ter sido uma queda, pode ter sido um acidente de carro, pode ter sido um movimento brusco, ou pode ter pegar um peso, que é clássico, né? Pegar um peso, e ao levantar travou, bloqueou. Ou de repente ele acordou com essa dor foi surgindo de uma forma inespecífica. A grande maioria das dores lombares, elas são inespecíficas, ou seja, nós temos que buscar a causa desse problema desse paciente. Então, esse item, o passo 1, é importantíssimo para nós começarmos esse processo de raciocínio clínico organizado, através de um resultado assertivo garantido para o nosso paciente. O passo 2, novamente, vendo o mecanismo de dor. Essa dor nociceptiva, ou seja, estruturas locais, elas participam disso, os mecanismos receptores tipo 4 estão ativados ali, é uma cápsula articular, ou seja, na articulação facetária, ou zigoapofisária que está alterada, está edemaciada, é um ligamento que está sendo estimulado, o músculo em torno ali que está em espasmo protetor, que está levando essa dor. Ou seja, algo nessa região estrutural que esteja afetado. Temos também saber se a dor neuropática, ou seja, a estrutura nervo que conduz toda a informação que provém de todas as estruturas, com o receptor tipo 1, 2, 3 e o 4, o nociceptor. Será que esse condutor, esse nervo está afetado? Existe uma neuropatia diabética ou metabólica?
Existe uma compressão compartimental desse nervo ao longo do seu trajeto? Então, isso tem que ser investigado. Ou então a dor nociplástica, ou seja, é algo que está de dentro do paciente, na cabeça do paciente, a nível de crânio, intracraniano. Então, temos que pensar em sensibilização central e sensibilização periférica, principalmente a sensibilização central. Diante desses 3 tipos de mecanismo de dor, eu vou começar a traçar já estruturas que possam estar envolvidas e até já um planejamento de tratamento para cada tipo. Cada tipo requer um tratamento diferente. Então, o meu raciocínio clínico organizado já está trabalhando em cima disso. Terceiro passo, qual estrutura está afetada? Agora sim, primeiro passo, dentro do passo 3, é descartar qualquer possibilidade de bandeira vermelha, ou seja, excluir problemas viscerais, no caso aí o rim, no caso das mulheres, todo o reprodutor feminino, como o próprio útero, se o paciente tem algum mioma, se tem endometriose, se tem cistos, né? Policistos ovarianos, no homem, caso é a próstata, sistema digestivo, o paciente tem constipação, se tem diarreia recorrente, problemas arteriais maiores, como alteração da veia da aorta abdominal, tudo isso tem que ser descartado, porque todos eles podem referir sintomas na região lombar do paciente. Então, a clínica é importante, tem que ver perguntas direcionadas para a exclusão de bandeiras vermelhas. Pode ter bandeiras amarelas, as yellow flags, naturalmente aí entra a parte comportamental do paciente, social do paciente. Isso, na nossa avaliação, estaremos atentos com as perguntas direcionadas para isso. Né? Então, na época, por exemplo, que ele teve o problema, se ele estava passando por um problema maior, se ele teve algo emocional que pode ter contribuído para aquilo. Sabemos que nos dias atuais as pessoas estão passando necessidade, com a questão do Covid, tudo isso traz transtornos e a cabeça do paciente muda. Então, as bandeiras amarelas podem perpetuar, podem deflagrar sintomas. Vamos avaliar a tração sacílica, que é importante nesse contexto, a articulação do quadril, a coluna torácica e, por último, avaliamos localmente a coluna lombar. Então, nós fazemos essa sequência, né, o passo 3, cada um naturalmente tem mais detalhes que futuramente outros vídeos, ou em cursos como início, como o conceito Maitland, ou como no raciocínio clínico organizado, mais detalhes especiais, né, a essas regiões que acabei de tratar. O passo 3, o tempo de lesão, lembrando que eu comentei agora há pouco, ele já teve esse sintoma em um período na vida dele, agora está mais forte. Então tem que ver em que momento está nesse agora, que é o presente, naturalmente, né? Vamos supor que está às 2 semanas, por exemplo. 2 semanas está nessa fase intermediária entre inflamatória e de maturação, requer cuidados, nós veremos a questão de dosagem, de exercício, essa é a função, o objetivo de nós sabermos o tempo de lesão, dosar corretamente a carga imposta de exercícios, de tratamentos para o nosso paciente, né? Número de repetições, a carga com relação ao teraband, se for caso utilize, qual é a cor você vai utilizar, se for um peso, se é 1 quilo, 2, 3, etc. E assim vai. De qualquer forma, esse paciente ele tem que ser observado em que momento ele está nessa faixa de cura tecidual. O passo 5, vamos fazer movimentos. Se possível, comece com funcional. O que levou? Como aconteceu? Mostre um movimento que você costuma fazer no seu dia a dia, que você está impossibilitado de realizar. Pode ser um agachamento, pode ser uma atividade numa academia, um movimento. Um atleta pode ser um movimento específico daquele atleta. Um tenista, por exemplo, pode dar um saque. Né? Paciente que tem um trabalho, um dia a dia sentado, não consegue trabalhar mais sentado, vê a dor muito tensa na posição sentada, a posição em pé já não está intensa, e assim por diante. Esse é o funcional desse paciente. Não
a nada funcional, você vai fazer o ativo, a fase ativa. O que é a fase ativa? Fazer aqueles movimentos clássicos, flexão, extensão, inclinações e rotações. Vão notar qual o ângulo que o paciente refere o sintoma à dor ou restrição de movimento e, naturalmente, o local do sintoma. E numa fase combinada, seriam movimentos que são projetados de uma forma de vários ao mesmo tempo, como pode ser feita uma flexão com uma inclinação, rotação para a esquerda, ou uma extensão com movimento de rotação, inclinação para a direita e assim por diante. Não tendo ou não podendo realizar nenhuma dessas fases, não fazer uma fase passiva, apesar que na lombar uma fase passiva é um pouco mais complicado de ser realizado. Já na cervical, na torácica, é mais fácil, menos complicado. E o passo 6 é tomar a decisão. Eu dei um caso clínico de uma paciente que eu atendi há algum tempo, é um caso real, e qual foi a minha tomada de decisão diante que eu acabei de passar para vocês. Então, na tomada de decisão tem que saber, era uma dona de casa, 54 anos, 30 anos com a dor lombar, bilateral, nível L5-S1. A dor é nociceptiva, ela tinha a bandeira vermelha, sim, um mioma de 30 anos, e uma mirena encapsulada de 6 anos. No passo 4, a fase de remodelação, estava na fase de remodelação, e na 5, ela está na fase funcional, o agachamento estava comprometido, na fase ativa, as rotações estavam restritas, com dor lombar em L5-S1 a 60 graus de rotação bilateralmente. Tomei a primeira decisão. Orientei o paciente, expliquei para o paciente que ele tinha uma bandeira vermelha, que aquele mioma, aquela mirena poderia ser um fator que estava perpetuando o sintoma dela, coisa que outros médicos, outros colegas não viram, não observaram. Porém, como ela estava com dor, eu iria restabelecer os movimentos com as técnicas de mobilizações. Eu utilizei a técnica do Maitland, do Mulligan, no paciente sem dor. Falei, se o resultado for positivo, nós continuamos com o nosso tratamento. Se for negativo, eu vou encaminhar para o médico. E foi o que deu. Ela voltou no segundo tratamento, praticamente não houve mudança do quadro clínico da paciente. Então, foi negativo para a durabilidade do tratamento. A paciente foi encaminhada para o médico, a encaminhei para o médico, foi a segunda tomada de decisão. Eu já poderia ter sido a primeira tomada. Mas como a paciente não conhecia, ela tinha uma certa descrença em relação a isso, eu mostrei para ela, né, a primeira situação e a segunda situação. Foi encaminhada para o médico ginecologista, especialista em mioma. O procedimento foi cirúrgico e o resultado, a paciente saiu sem dor, da dor lombar, aquela dor de 30 anos que ela chegou, que passou por vários médicos na minha cidade, que passou por vários colegas fisioterapeutas também, e não conseguiram resolver o problema dela. Então, através desse trabalho que eu faço, que eu realizo há 27 anos, tomando decisões através de um raciocínio clínico organizado, né? Fazendo essa estratégia de avaliação passo a passo, simples e objetivo, cheguei à conclusão do diagnóstico e o melhor tratamento para esse paciente em especial. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês sobre a lombalgia do seu paciente. Na verdade, vocês podem tomar como referência essa sequência. Naturalmente, os pacientes são os mais diversos, mas como os passo a passos podem levar como referência. Se vocês gostaram, encaminhem para seus amigos. Conhecimento deve ser compartilhado. Abraços a todos e até o próximo vídeo.